Fala galera, hoje na série Duelo CDB Eu Vi no Brasileirão, a gente vai montar os elencos de Santos e São Paulo, os dois maiores campeões internacionais do Brasil. Se você acha que foi difícil montar Palmeiras e Corinthians, imagina a dupla Sansão. Pois é galera, então para quem não sabe, essa é uma série de vídeos que a gente está fazendo, montando os elencos dos melhores jogadores que eu vi por cada clube. Óbvio que eu tenho que ter um mínimo de bom senso, eu tenho 24 anos de idade, vou pegar os últimos 15 anos, que é mais ou menos quando eu vi os jogadores no ápice, enfim, de 15 anos para cá. Não vou pegar jogadores de 97, 98, que eu tinha 2, 3 anos de idade. Conheço a história dos caras, respeito, mas não faz sentido porque eu não vi o cara, não lembro, não tenho essa memória afetiva do cara jogando, eu vejo ele pelo YouTube. Então vamos montar o time do São Paulo, o tricolor, que foi tricampeão brasileiro de 2006 a 2008. Mano, esse vai ser difícil, cara. Eu já tenho mais ou menos um esboço de como vai ficar o time do São Paulo. Óbvio que a maioria dos jogadores é do passado, porque foi a época que o São Paulo destruiu, foi campeão mundial, tricampeão brasileiro, que foi a década de 2000. Então o goleiro, obviamente, não tem nem discussões, é o Rogério Ceni, o mito, jogador com mais partidas na história de São Paulo e o jogador com mais partidas oficiais na história de um clube no futebol brasileiro. Rogério Ceni, que tem mais de 100 gols, é um puta de um goleiro, não só um goleiro, mas é um goleiro que fazia gols. Então o goleiro, Rogério Ceni, sem discussões. Lateral direito, aí começa a pegar, porque eu separei dois nomes muito bons. Cicinho, jogou muito naquela época, 2005, 2006, enfim, até ser vendido pelo Real Madrid, mas o cara foi vendido para os Galácticos, ele foi vendido para o Real Madrid, ele destruiu, ele jogou na seleção brasileira, jogava muito, cara. O Cicinho fez gols importantíssimos na Libertadores. E tem o Daniel Alves, que acabou de ser contratado pelo São Paulo, não mostrou todo o futebol que tinha na Europa no ano passado, mas esse ano tá jogando bem, 2020 tá jogando bem, e o cara é o maior vencedor da história do futebol. Bom, e eu vou escolher o meu lateral direito por um motivo, e o único motivo é simples e claro e objetivo, ele jogou mais com a camisa de São Paulo. Quem é ele? O Cicinho. Vamos ver se o Daniel Alves até o final de 2020 tem conquistado um título importante, alguma coisa, mas hoje o meu lateral direito dos últimos 15 anos é o Cicinho. Então Rogério Ceni e Cicinho, vamos para a dupla de zaga. Cara, São Paulo teve grandes zagueiros bons, teve o Rodrigo Caio, que foi campeão da Libertadores com o Flamengo agora, defendeu o São Paulo por muito tempo. Teve outros zagueiros bons, teve o Breno, que na época foi pro Bayern de Munique, cotado aí, defendeu a seleção brasileira e tudo mais, mas a minha dupla de zaga não poderia ser outra. Miranda e Lugano. Olha essa dupla de zaga que embaçada, moleque. Miranda e Lugano, dois caras que têm histórias riquíssimas aí em suas seleções. Miranda defendeu o Brasil na última Copa, jogou muito bem. O Lugano, que nem se fala então com o Uruguai. Então essa dupla de zaga tá fortíssima, moleque. Miranda e Lugano. Lateral esquerdo, poderia ser alguns nomes aí da atualidade, mas o meu jogador escolhido é o Júnior, que foi campeão mundial pelo São Paulo em 2005, ganhou a Libertadores no mesmo ano pelo São Paulo, ganhou a Libertadores pelo Palmeiras em 99, mas é o Júnior, pentacampeão mundial em 2002, ele é meu lateral esquerdo. Essa zaga tá muito forte, cara. Então o meio de campo também tá complicado, tem alguns nomes muito importantes daquela passagem, só tem o Danilo, que jogou no Corinthians, tem o Mineiro, o Josué, Hernanes, Kaká, não sei o que, mas eu vou me limitar a esses três nomes mesmo. O meu meio de campo vai ser o Mineiro, volante, Kaká e Hernanes. Olha que meio de campo embaçado, que meio de campo muito forte, cara, muito forte mesmo. E o meu trio de ataque, pois é, moleque, meu trio de ataque tá embaçado, papai. Luiz Fabiano, centroavante, óbvio. Meu jogador de ponta é o Lucas. E o outro jogador que poderia ser vários outros nomes, né? Pô, o Borges jogou muito pelo São Paulo. Teve o Caleri, que jogou muito também pelo São Paulo em 2016. Que tudo bem que ele não era de beirada, ele era mais centroavante, mas jogou bem. Mas já que a gente está fazendo uma seleção ilustrativa, ele poderia entrar. Mas vai entrar o Dagoberto da Gol, mano. O Dagoberto foi muito importante, depois foi campeão pelo Cruzeiro também brasileiro. É o único jogador com 5 títulos brasileiros desse da atualidade. Então é isso, meu trio de ataque é Dagoberto, Luiz Fabiano e Lucas Moura, que está atualmente no Tottenham. E o técnico é obviamente, o Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Demorou? Agora vamos para a escalação do Peixe, o Santos,
o alvinegro praiano. Se o São Paulo estava difícil, imagina o Santos, que foi campeão da Libertadores também, foi campeão brasileiro em 2012 e 2004, tudo bem que eu estou pegando jogadores mais dessa geração, mas chegou em 6, 7 finais de Campeonato Paulista seguidos, o time do Santos está absurdo, cara, está muito forte. Bom, Santos, vamos começar com um goleiro. Eu, no meu critério, o Santos teve o Fábio Costa, teve alguns goleiros bons, Rafael Cabral, mas eu vou escolher o Vanderlei. Vanderlei vai ser o meu goleiro, porque o Vanderlei, ele foi cotado para ir para a seleção brasileira várias vezes, ele fez grandes campeonatos brasileiros pelo Santos, é verdade. O Vanderlei pegou muito pelo Santos, agora está no Grêmio, mas ele defendeu muito pelo Santos. Então, entre Rafael e Vanderlei, eu fiquei com o Vanderlei. Lateral direito, moleque. Lateral direito é difícil, temos alguns nomes aí, mas eu fiquei entre dois caras que talvez eu tenha esquecido de alguém, tá? Porque é muito difícil de fazer essa lista, muito mesmo. Mas eu fiquei entre dois caras que foram que defenderam por mais tempo a camisa do Santos e tiveram mais conquistas, mais brilho, enfim. O lateral direito, o Vitor Ferraz, e o Danilo, que está na seleção brasileira, defende a Juventus, e eu fiquei com o Danilo, óbvio, porque foi campeão, fez gol na final da Libertadores, merece todo o meu respeito. É um cara muito bom, jogou pela seleção brasileira na Copa do Mundo, campeão da Libertadores, então Danilo é o lateral direito. Dupla de zaga. Cara, não poderia ser outra. A dupla de zaga do Santos tem que ser essa dupla de zaga, Edu Dracena e Durval. Porque os caras foram campeões brasileiros, ganharam Copa do Brasil. É a dupla de zaga que fez história, moleque. Tudo bem, os caras tiram sarro, Durval, não sei o que. Cara, o Durval ganhou, se não me engano, 10 estaduais seguidos. E o Edu Dracena, campeão brasileiro por Corinthians, Palmeiras, campeão brasileiro por Cruzeiro, ganhou Copa do Brasil pelo Santos. Cara, é um absurdo, já ganhou 500 mil títulos. Então, Edu Dracena e Durval, minha dupla de zaga. Poderia ter entrado Gustavo Henrique, poderia ter entrado alguns outros nomes, mas eu escolhi essa dupla de zaga. Lateral esquerdo. Essa foi a posição que mais me deixou... Putz, cara, foi muito parelho, muito parelho. O Léo e o Alexandro. Mas eu vou escolher o jogador que eu acho que é melhor, né, entre os dois. E que, tanto é que defende seleção brasileira constantemente, está na Juventus fazendo dupla com o Danilo também, é o Alexandro. O Léo jogou muito, mas a fase que eu vi do Léo foi mais 2010, 2011, ele já estava mais velho, ele era mais um líder em campo, mas não tinha toda aquela aquela precisão técnica, assim, aquela coisa. O Alexandro voando. O Alexandro jogou bem, jogou a final da Libertadores, eu até vi o VT recentemente. Então eu vou ficar com o Alexandro, mas o Léo também menção honrosa, porque é um deus da posição, o ídolo máximo do Santos. Meio de campo, cara, foi muito difícil de montar esse meio de campo do Santos. Vou falar alguns nomes para vocês. Zé Roberto, que jogou bem em 2007, o Santos foi semifinalista da Libertadores. Teve o Arouca, que destruiu na final não só na final da Libertadores, ele deu um passe decisivo pro gol do Neymar, mas ele jogou muito durante vários anos pelo Santos. Teve o Renato, que nem se fala, Lucas Lima, Ganso, cara, é um show de jogadores bons, talentosos, Thiago Maia, enfim, mas, lateral esquerdo também teve um muito bom que eu deixei de fora, que foi o Zeca, hein? Bom, galera, o meu meio de campo do Santos vai ser Zé Roberto, esquece a parte de marcação, tá? O Santos é um time ofensivo, tem que ir pra frente mesmo. O Zé Roberto jogou em 2007, jogou muito bem. O Renato e o Ganso. O Elano ficou de fora, cara. Pois é, o Elano, o Lucas Lima, todos esses caras ficaram de fora. O Thiago Maia, não teve espaço para eles, desculpa. O Elano é um ídolo máximo do Santos. Mas quem que você substituiria desses caras para colocar o Elano no lugar? O Zé Roberto jogou muito, cara. O Zé Roberto é 2 Copas do Mundo. O Elano jogou também em 2010, mas o Zé Roberto, pra mim, fez mais história na... O Elano tem mais história no Santos, mas o Zé Roberto, pra mim, é mais jogador, na minha opinião. Então, o Zé Roberto, Renato e o Ganso. Ficou de fora o Lucas Lima. E o ataque é embaçado também, cara. Deixei uns nomes bons de fora. Meu ataque é Neymar, Robinho e Gabigol. É um ataque dinâmico, velocidade. Ficou de fora Ricardo Oliveira, que jogou muito pelo Santos, Kleber Pereira, Borges, teve outros, Andrés, Eduardo, enfim. Mas desses 3 doeu, hein? Ricardo Oliveira ficou de fora, o Kleber Pereira, que fazia muito gol, e o Borges também jogou bem pelo Santos. Todos eles ficaram de fora, cara. Então o meu ataque é Neymar, Gabigol e Robinho.
muito forte esse ataque, Neymar e Robinho nas pontas, Gabigol na frente. E o técnico do Santos poderia ser o Dorival Júnior, porque o Dorival foi bem em 2010, foi o técnico campeão da Copa do Brasil, ele chegou na final da Copa do Brasil de 2015 também, mas o meu técnico vai ser o Muricy Ramalho, porque ganhou a Libertadores em 2011. Então o Muricy não é só técnico do São Paulo, mas é também do Santos. Olha que interessante. Então é isso, galera. O vídeo de hoje é a parte 2 aí da escalação dos times paulistas. Vai sair a escalação dos times cariocas, gaúchos, mineiros. Em breve a gente vai ver esse mata-mata, quem foi ou quem vai ser o campeão, quem foi o melhor time do Brasil com os 11 jogadores titulares que eu vi jogar. Demorou? Tamo junto. Se inscreve no canal do YouTube que os próximos vídeos vão sair com antecedência lá. É youtube.com/curiosidades da bola. E é isso, moleque. Depois de 2, 3 horas a gente vai postar o mesmo vídeo na IGTV, mas se inscreve lá no YouTube pra dar uma moral pra gente. Comenta aqui embaixo qual jogador faltou no Santos e no São Paulo que você gostaria de ver nessa seleção. Tamo junto!